A paz do Senhor, amém? Boa noite. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Quero caminhar junto aqui com você na história da vida de Jó, para que a gente possa crescer, amém? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre um alvo chamado maturidade. Um alvo chamado maturidade. E Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Aqui a gente vê o início da história da vida de Jó. A gente está vendo esse relato aqui e quando a gente medita na história de Jó, a gente fica meio que em conflito. Quem já ficou em conflito? Lendo e meditando em Jó. Às vezes vem sobre nós assim um nível até de questionamento. Porque a gente pensa assim, cara, Jó era o cara. Se Jó, que era o cara, passou pelo que ele passou, imagina nós, irmãos. Às vezes a gente pensa que como pode alguém sofrer tanto e não ter culpa nisso? E às vezes a gente é ainda levado a pensar assim, gente, será que não foi injusto o que Deus permitiu Satanás fazer com Jó, não? Parece um pouco de injustiça da parte de Deus. Não foi nem o diabo que chegou para Deus e disse: tô vendo seu servo Jó, mas foi o próprio Deus que chegou para Satanás e disse: viste o meu servo Jó? E a verdade é que a história de Jó, ela tem muito a acrescentar na nossa vida. Porque Deus, ele estabeleceu a vida não para que a nossa vida seja estática ou linear, mas em todos os aspectos que envolvem a nossa vida na terra. Se você analisar e pedir a Deus discernimento, você vai perceber que a nossa vida, ela é feita de ciclos que se desdobram mediante ao nosso crescimento. A vida humana é essa. São ciclos que, à medida que a gente cresce, esses ciclos eles vão se desdobrando e a gente vai amadurecendo. Como uma criança no ventre, que ela começa a ter vida quando há uma união, uma conexão, que a gente pensa, nossa, é inimaginável como que a vida pode surgir dessa forma. De uma maneira tão improvável, nós estamos aqui hoje. E assim como acontece ali a fecundação e a criança ela começa a se desenvolver no ventre da sua mãe, quando ela está formada e madura o suficiente, a mãe dá à luz àquela criança e ela vive de ciclo em ciclo, até que ela se torne independente e chega um momento em que ela volta para o pó de onde ela veio. Já não mais como criança, mas como alguém maduro, exceto algumas exceções. Assim que Deus estabeleceu tudo, porque Deus é um Deus perfeito. A gente sabe
que quando Deus nos criou, Ele nos criou de que maneira? Espírito, alma e corpo. Porque Deus nos fez a imagem dele. Nós somos a imagem de Deus e é por isso que Deus é Pai, o Todo-Poderoso, Deus é Filho, o nosso Senhor e Salvador, e Deus é Espírito Santo, o nosso conselheiro maravilhoso e consolador. Você é Espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E com o Pai a gente se relaciona por meio do nosso Espírito. Nós temos a salvação da nossa alma pelo sangue de Jesus e nos tornamos morada, habitação do Senhor pelo Espírito Santo. Essa nossa condição tripartida, espírito, alma e corpo, deve se relacionar integralmente com a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos tentar relacionar com Deus apenas num aspecto, porque nós fomos integralmente criados. Não apenas para relacionar só com o Pai, não, eu gosto de relacionar só com o Espírito. Não, irmãos, nós somos tripartidos para relacionamento com a triunidade de Deus. Só que isso não acontece numa linha reta apenas. Esse desdobramento de relacionamento não é apenas reto, mas além de retidão, também traz uma ideia de algo que é crescente. Nós precisamos ir à frente, ao mesmo tempo que precisamos estar em todo tempo subindo de nível. Não é só andar, é andar e subir. Agora, isso em qual esfera da sua vida que você deve andar e subir? No espírito, na alma e no corpo. Nada traz mais ganho para a vida do que o desenvolvimento de uma maturidade e uma inteligência nas 3 dimensões. Nada. Não existe maneira de alguém se tornar maduro se ela não crescer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. É por isso que a gente vê que tem pessoas que são uma potência espiritual. Você conhece gente assim? Você fala, cara, que homem de Deus, que mulher de Deus é essa? Só que muitas delas são fracas nas emoções. Tem dons, tem unção, mas não tem inteligência emocional. Qualquer circunstância adversa vence essa pessoa. Outros são bem resolvidos emocionalmente, mas são analfabetas espirituais. Você já conviveu com gente assim? Cara, emocionalmente a pessoa é bem resolvida, ela rompe as dificuldades, mas nem em Deus acredita, muitas vezes. Assim como tem gente que tem uma saúde impecável, um corpo perfeito, mas é totalmente vazia no espírito e na alma. E ela visa somente a aparência. Por dentro é oca. Deus não nos criou para sermos desproporcionais, mas Ele nos estabeleceu para vivermos de maneira equilibrada. Você não precisa abrir, mas 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma vida equilibrada evidencia maturidade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque a maturidade não se alcança somente quando a gente anda para frente, ou quando a gente avança em idade, que a gente poderia fazer um paralelo, que quando a gente está andando para frente na vida, a gente está o quê? Envelhecendo. Maturidade não se conquista somente dessa forma, mas principalmente quando a gente avança na subida dos degraus da nossa vida. É por isso que nós estamos cansados de encontrar velhos tolos,
Ao mesmo tempo que a gente percebe que tem muito jovem que tem mais maturidade do que um velho. Já viu sábios jovens e velhos tolos? Infelizmente, existe muito. Mas Deus, Ele quer mudar essa história através da minha vida e da sua. E quando a gente olha aqui para a história de Jó, a gente percebe que Jó é a expressão desse avanço nos degraus da vida. E eu quero construir com você esse entendimento. Você vai lendo e você vai vendo Jó crescendo na maturidade dele diante do Senhor. Se você olhar o contexto, você vai ver que o próprio Deus reconhecia Jó como alguém sem igual. A Bíblia diz que Jó carregava os atributos de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E essa não é uma descrição simplesmente de uma reputação que Jó tinha diante das pessoas. Essa é a descrição do caráter que Jó tinha diante de Deus. Não era a reputação somente, era caráter. Não era homens admirando, era o próprio Deus. Mas eu te pergunto, qual é o maior inimigo da nossa vida? Pode responder o óbvio. O diabo. Como Satanás ele não pode perturbar a Deus, ele investe para perturbar quem? Ele quer perturbar a gente o tempo todo. A missão de existência dele é essa: roubar, matar e destruir. Tudo que o diabo quer fazer conosco é isso. E já que ele não pode ir contra Deus, ele odeia os filhos de Deus, que sou eu e você. Só que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, Satanás já foi condenado. E o mesmo sangue que condenou Satanás nos absolveu. É por isso que ele morre de ódio. Porque ele não pode se arrepender, mas nós podemos através do Espírito Santo de Deus. E aí, a partir do verso 6, você começa a ver um diálogo entre Deus e Satanás. Num dia, os filhos de Deus vêm para poder se apresentar diante dele, e no meio dos anjos ali, quem aparece? O próprio Satanás. E Deus pergunta a ele: de onde vens? E ele responde: venho de rodear a terra e passear por ela. E aí o Senhor então faz a brilhante pergunta: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E Satanás diz: será que é sem motivo que Jó teme ao Senhor? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse para Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer o seu serviço. A partir daqui a gente começa a perceber uma sequência estarrecedora de perdas na vida de Jó. Aquelas perdas que a gente não ousa nem pensar em viver. Deus nos livre disso. E Jó então começa a perder sequencialmente bois, jumentas, ovelhas, servos, camelos, filhos, e assim foi se perdendo. Só que a primeira resposta de Jó diante dessa provação está no capítulo 1, verso 20, que diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e fez o quê? Adorou. E disse:
nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aqui, eu quero que você compreenda o primeiro nível que evidencia a nossa maturidade em Deus. É quando, em meio às provações, nós escolhemos adorar ao Senhor ao invés de reclamar ou murmurar. Você começa a perceber se você está o mínimo maduro diante de Deus quando o confronto vem, a provação vem, e ao invés de, que é isso? Quem é ele? Quem é ela? Por que disso? Deus me livre, o que está acontecendo, Senhor? Eu sou fiel. Deus, não estou entendendo não. A gente começa a amadurecer quando a prova vem, e ao invés de abrir a boca para murmurar, a gente abre a boca e levanta as mãos para adorar. Mas às vezes a gente olha para dentro e a gente não se vê nessa situação ainda. A gente olha e se vê numa condição de provação veio, murmuração chegou. Mas nessa noite eu quero dizer para você, não se preocupe com isso. Não desanime, porque o início da história de Jó já começa dizendo que ele era um homem reto, íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E talvez você ainda não chegou nessa condição. Então é natural que você ainda não consiga adorar em meio às provações. Agora o problema não é que a gente não tenha alcançado ainda. O problema é se a gente estiver paralisado na nossa vida. Porque se a gente estiver em movimento, subindo os degraus, daqui a pouco a gente vai estar como Jó. Agora, se a gente estiver paradinho, de braço cruzado, perninha cruzada, vendo a vida passar, a gente nunca vai chegar nesse lugar. O problema está em ficarmos parados, porque paralisação não gera desenvolvimento. Primeira resposta de Jó, capítulo 2, olha aí. A partir do verso 1, a gente vê como que o mesmo contexto acontecendo. Os anjos, os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor e Satanás vem no meio. Quando Satanás chega diante do Senhor, Deus pergunta da mesma forma de onde vem e ele responde da mesma forma. E Deus fala mais uma vez, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. E aí Deus diz, ele ainda conserva a sua integridade, embora você, Satanás, me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Aí o ladrão diz para o Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Aí Deus diz, você pode até estender a sua mão e tocar nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás dizendo. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Satanás então fere Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da sua cabeça. E a Bíblia diz que Jó, sentado em cinza, pega um caco de barro para com ele raspar as suas feridas. E aí, no meio de tudo isso, a mulher dele se levanta e diz assim, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. As perdas de Jó continuaram. E na sequência, ele começa a ter tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça e ainda murmura, e ainda tem que ouvir a murmuração de sua mulher, o orientando a amaldiçoar a Deus e morrer. Só que agora Jó dá uma segunda resposta. E na segunda resposta dele, no verso 10, ele diz para aquela mulher, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem,
por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, a Bíblia diz que Jó não pecou com os seus lábios. E aqui está o segundo nível de maturidade que o Senhor quer construir em mim e em você. O segundo nível, ainda mais desafiador de maturidade, é quando as provações atingem o nosso corpo físico. Porque uma coisa é viver perdas fora, extra, bens, dinheiro, reputação. No contexto dos filhos é algo diferenciado, mas quando o corpo, a saúde de alguém é afetada, seja a sua própria ou de alguém da sua família, nessas horas os desafios começam a ampliar. Enfermidades e doenças, elas desafiam a nossa fé para um novo nível diante do Senhor. Quando a gente enfrenta alguma situação desse modelo, a gente é desafiado a viver na pele o que a gente fala com a nossa boca. É fácil dizer, Deus vai te curar. É fácil dizer, seja curado em nome de Jesus. Mas não é tão simples dizer, eu creio que Deus vai me curar. Não é tão simples você pegar às vezes o resultado de um exame e aquilo de contradizer tudo que a sua fé até então estava sustentando você. E além disso, ainda existe o desafio de nós termos que defender a nossa fé em meio a circunstâncias difíceis, por conta de pessoas próximas, que ao invés de nos apoiar nos momentos mais difíceis, elas vêm tentar desvanecer a nossa fé. Quando a gente começa a enfrentar esses tipos de experiências e a gente responde como Jó, aceitamos o bem de Deus com prazer, por que o mal não vamos aceitar? Isso nos leva para uma nova dimensão de maturidade. Até que chega o capítulo 13, irmãos, em que Jó recebe a visita dos seus amigos. Daqui em diante, você entra em crise. Porque você vai lendo a Bíblia e você vai falando assim, gente, mas isso daqui está certo ou está errado? Aqui ele estava falando, está com razão, está sem razão. Aqui é verdade de Jó ou ele está verdade ou mentira, ou é só eu? Tem pérolas que você pode tirar para a sua vida, versos que você fala, meu Deus, é no meio desse relato aqui que você vai ver que há esperança para a árvore cortada. É nesse meio que a gente vê que o meu Redentor se levantará. É aqui, é no meio dessa confusão deles tentando encontrar a razão do sofrimento de Jó, que nós vamos descobrir a razão pelo qual Deus deixou essa história relatada para nós. A Bíblia diz que quando ele faz Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, chegam a fim de consolá-lo, de longe eles levantam os olhos e não são capazes de reconhecê-lo por tamanha, como que eu posso falar? Desfiguração de Jó em meio àquele sofrimento. E aí eles erguem a voz e começam a chorar. Eles rasgam o manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Eles se sentam com o Jó no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse nenhuma palavra, pois viam que a dor era muito grande. Eu não sei se você já esteve diante de situações assim. Às vezes pessoas que estão sofrendo com câncer terminal e você chega diante dessa pessoa e você não encontra palavras. Agora nessa situação do Covid, Mateus teve o pai quase morto e curado para a glória de Deus como um milagre. Mas o que dizer diante de uma situação como essa? A gente fica sem palavras. E aí, a partir daqui, a gente então tem o início do diálogo entre Jó e seus amigos. Um diálogo que você vai lendo e parece interminável.
Porque na ânsia de encontrar respostas para a razão do sofrimento, eles não encontraram, sabe o quê? Nada. Jó se lamentou sem fim. Os amigos criticaram sem fim. Houveram muitos questionamentos. E assim foi até que Jó, ele começou, a partir do capítulo 29, a apresentar a sua defesa final e se justificar diante de Deus e daqueles amigos. E aí em Jó 32, se você puder abrir comigo, a história começa a tomar um novo rumo. Jó capítulo 32, verso 1, que diz assim: aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, obuzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Finalmente, irmãos, Deus levantou um sábio para intervir naquela situação. Você percebe a sabedoria de Eliú só nesses 5 primeiros versos do capítulo 32. A gente leu aqui que ele esperou os outros se pronunciarem. Por quê? Os outros eram mais velhos. E um sábio tem humildade. Um sábio honra. E ele pensou: vou deixar os mais velhos falarem primeiro. Vou deixar com que os mais velhos tenham a honra de orientar a Jó. Só que conforme ele foi ouvindo aquilo, e ele foi ouvindo, ao ponto de Jó chegar no momento em que ele começou a se justificar diante de Deus, ele então se levanta para dar um basta naquela discussão, para poder trazer um pouco de sensatez ao coração daqueles homens, Jó e seus 3 amigos. E quando Eliú, ele abre a boca, irmãos, quando você vai continuando lendo, você vê que uma fonte de sabedoria começa a jorrar dos seus lábios. E ele começa a exortar Jó com uma autoridade que só o céu pode dar a alguém. E do capítulo 32 ao capítulo 37, a gente vê esse rio fluindo dos lábios de Eliú. E aí, nesse fluir, ele começa a proclamar a respeito da soberania, da justiça, do poder, da grandeza, da majestade e da perfeição de Deus. Até que no capítulo 38, do meio de um redemoinho, o próprio Senhor começa a falar diretamente com Jó. E quando Deus ele começa a falar diretamente com Jó, ele faz perguntas de deixar Jó estarrecido. Perguntas do tipo, Jó 38, verso 2. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lábios como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí Deus pergunta para Jó, dentre inúmeras: onde você estava quando eu lancei o fundamento da terra, Jó? Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? E assim vai.
E Deus pergunta: de onde vem a luz e a escuridão? Quem faz a neve? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Você conhece as leis que governam o céu, Jó? Quem pode derramar a chuva? Quem alimenta os animais e as aves? Quem faz cada animal com o seu jeito de ser? E diante a essas perguntas, Jó não teve o quê? Resposta. O Jó que questionou tanto a Deus ao longo de todo o relato da sua história, quando o próprio Deus veio diante dele e começou a questioná-lo, a Bíblia diz, no verso 1 do capítulo 40, Deus dizendo: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso, vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Aqui está o terceiro nível de maturidade que o Senhor quer nos conduzir. É quando a gente se coloca no nosso devido lugar. Quem somos nós diante do Senhor? O que são os nossos questionamentos a um Deus que diante dele nós ficamos sem palavras? Quantas tolices já saíram dos nossos lábios simplesmente porque nós ainda não havíamos discernido a nossa pequenez diante de um Deus Todo-Poderoso? Irmãos, quando a gente aprende a se colocar no nosso lugar, a gente está avançando em maturidade. Porque dificuldades, problemas, provações não devem nos colocar num lugar de questionamento a Deus, mas num lugar de rendição. E então Jó começa a ser confrontado em Deus profundamente sobre o seu orgulho. Quando Deus começa a trazer essas perguntas para que Jó respondesse, isso era um confronto, para que Jó, olhando para o Senhor, pudesse entender quão orgulhoso ele estava sendo. Mas será que esse orgulho estava no coração de Jó desde o capítulo 1, verso 1? Eu creio que não. Porque se tivesse cheio de orgulho o coração dele, Deus que conhece o coração não iria dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que à medida que a história de Jó foi desenrolando, o orgulho foi de alguma maneira subindo ao coração de Jó. Jó não expressou orgulho quando ele tinha tudo, mas o orgulho veio para fora, ou o orgulho se manifestou quando ele já não tinha nada. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar. Tem gente que é orgulhoso porque tem, mas tem gente que é orgulhoso exatamente porque não tem. E aqui, depois de tanto confronto no capítulo 42, a gente vê Jó respondendo ao Senhor. E ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E Jó então diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O quarto nível de maturidade que o Senhor deseja que nós alcancemos nele é o de nos deixarmos ser constrangidos pelo Espírito Santo, de reconhecermos nossos erros, abandoná-los e tomarmos uma nova direção pela orientação de Jesus, que é a palavra. Somente
um maduro pode chegar neste lugar. Porque imaturos erram e se justificam, maduros erram e se arrependem. Imaturos erram e se escondem. Lembra de Adão e Eva? Mas maduros erram e confessam. É só a gente lembrar de Davi. Maturidade não tem a ver com ausência de erro. Maturidade tem a ver com encontrar um lugar de arrependimento em Deus quando a gente erra. E a pergunta é: esse arrependimento deve acontecer em quais dimensões da minha e da sua vida? Eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. Em qual dimensão da minha vida o arrependimento deve acontecer? Na dimensão do espírito, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. Toda lei que a gente transgride gera prejuízo. É por isso que toda e qualquer escolha errada que fazemos precisa ser corrigida e transformada em uma condição de obediência diante do Senhor. Tudo que a gente escolhe mal em desobediência gera prejuízo. Espiritualmente escolhi servir a mim mesma e não ao Senhor. Eu vou colher o que disso? Lucro? Não. Emocionalmente, eu sei que Deus me manda perdoar, mas eu quero sustentar essa amargura. Eu vou colher fruto bom? Não, vou colher doença. Eu sei que eu preciso me cuidar, zelar pela minha saúde, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas eu amo o que não presta, eu amo o que faz mal. Ah, Deus que me perdoe, mas disso, essa Coca-Cola eu não abro mão não. Um exemplo. O que eu vou colher com isso? Prejuízo. Porque o maior salário que a ignorância pode trazer para um ser humano é prejuízo. Prejuízo não fala de algo que você deixe de ganhar. Prejuízo fala de algo que você perdeu. Ah, mas será que ignorante é só quem não crê em Deus? Não, querido. Ignorante é quem não crê em tudo que Deus estabeleceu. E a palavra contém leis, a palavra contém direções, a palavra é o próprio Cristo vivo, nos guiando espiritual, emocional e fisicamente. E foi depois dessa tomada de consciência de Jó que ele foi conduzido ao arrependimento de seu orgulho. Deus o ordena a orar por seus amigos e a Bíblia diz que em obediência Jó intercedeu por eles. Deus então aceita a intercessão de Jó e a ira de Deus contra aqueles homens foi aplacada. E o livro termina dizendo que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Às vezes a gente sofre algumas adversidades e a gente é ministrado que a gente deve orar pelos nossos inimigos, por exemplo. E a gente resiste a isso. Só que os amigos de Jó, por um período, se tornaram como que inimigos. Mas quando Deus diz para Jó assim, ora por ele, Jó. Falou para os três, tragam para mim uma oferta. Deus dizendo. E disse, Jó, quando eles forem ofertar, ore por eles. Se Jó tivesse um coração amargurado, ele poderia dizer assim, aí não, né, Senhor? Aí é demais. Cara, esses homens me detonaram. Eu já estava no chão, eles vieram e pisotearam em cima de mim com as palavras deles. Agora eu vou ter que orar? Só que olha por que Jó não reagiu dessa forma. Porque antes de Deus pedir para Jó orar por aqueles amigos, Jó já tinha recebido uma conexão direta com o próprio Deus.
Jó só pôde orar por aqueles amigos porque Jó havia compreendido o nível de perdão que Deus havia derramado sobre ele. E uma pessoa que amadureceu ao ponto de discernir o perdão que recebeu, não tem dificuldade de derramar perdão sobre outra pessoa que a ofendeu. É tudo questão de maturidade, irmãos. No reino não se avança se não crescer. Na religião, você anda em linha reta, da igreja para casa, de casa para igreja, da igreja para casa, quando muito. Mas no reino, a gente só avança quando a gente começa a subir os níveis, os degraus que as provações colocam diante de nós. Porque a gente não amadurece quando a gente está sentado no sofá, de frente para um filme, com um pote de Nutella na mão. Maturidade vem quando a provação bate a porta e até entra, e a gente vive cada um desses ciclos. Jó 42, verso 16, então diz: depois disso, depois de Deus restituir em dobro tudo que Jó havia perdido, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E termina dizendo: assim Jó morreu após uma longa velhice. Talvez um desavisado leia o livro de Jó e no final pense assim: tá vendo? Aquilo não era muito verdade no início, não. Apesar de Jó ser tudo que Deus disse, Jó não era aquilo tudo, não. Agora no final é que verdadeiramente Jó se converteu. Alguém pode discernir dessa maneira, mas a verdade é que Jó de fato era o que Deus disse que ele era no capítulo 1. Só que quando Jó começou a entrar em níveis mais estreitos de provação, o escape da alma dele foi o quê? Cara, deixa eu tentar entender esse sofrimento que eu estou vivendo. E quando ele olhava para dentro, ele não via razão, ele não via motivo. E de fato não havia motivo dentro de Jó para ele sofrer tudo que sofreu. O negócio não tinha a ver com ele. O negócio era entre Satanás e Deus. E o pobre do Jó não sabia aqui embaixo. Porque se ele soubesse, cara, eu estou sendo provado, ó Deus, estou firme com o Senhor, Satanás, já era, você não tem... Seria mais fácil. Mas ele não sabia. Porque Deus não nos revela tudo o que está acontecendo nas regiões celestiais. O que a gente precisa fazer é permanecer crendo e confiando, mesmo que esteja sendo travada uma batalha, uma guerra, colocando a nossa cabeça na mesa, em xeque. O problema que Jó enfrentou foi, em meio à provação, ter começado a se justificar. Ele começou a dizer: não, mas eu sou justo com as minhas palavras. Até sacrifício, se meus filhos pecaram, eu ofereço. Não, eu sou fiel. Não, eu sou bondoso com os meus servos. Não, eu ajudo o órfão, eu ajudo a viúva, eu distribuo cesta básica. Não, não é possível. Aqui na minha região, eu ofereço fartura para todo mundo. E porque Jó, ele começou a se justificar, ele começou, e essa justificativa aconteceu por quê? Porque ele não era íntegro, justo, reto? Não, ele era. Mas uma coisa é você ser e Deus te reconhecer. Outra coisa é você ser e você ter essa autopercepção. Não tem problema em você ser santo. O problema é você começar a se sentir santo. Não tem problema, talvez, alguém dizer assim: nossa, irmão Sérgio, que maturidade que o Senhor está tendo nesse momento. O problema está em o Senhor começar a pensar: cara, que maturidade. Arrasei.
Entende? Deus pode pensar coisas maravilhosas a seu respeito, mas deixe Deus pensar. Deixe o outro ponderar. Não deixemos com que o nosso próprio coração se ensoberbeça, porque se isso acontecer, o que tinha a ver entre Deus e Satanás pode começar a ser entre Deus e a gente, que foi o que Jó enfrentou. Só que quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele também se encontrou com as misérias que subiram ao seu coração. Antes, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas quando os olhos de Jó viram ao Senhor, o arrependimento e a humildade inundaram o seu coração. E a gente aprende que melhor do que no final ter recebido tudo em dobro, foi a maturidade que toda essa aprovação gerou na vida de Jó. A religião vai dizer: quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. A religião vai enaltecer Jó recebendo em dobro tudo que tinha perdido. A religião vai nos fazer dobrar os joelhos para dizer: me honra, Deus, me dê em dobro, Senhor. Agora o Espírito do Reino vai nos revelar que maior e melhor do que tudo em dobro é Jó declarar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, eu ouso dizer que mesmo que Jó não tivesse recebido nada em dobro, ele teria dito a mesma coisa. Porque o conhecimento não veio por meio daquilo que ele recebeu fisicamente. O conhecimento veio por meio daquilo que ele experimentou na abertura dos seus olhos diante do Senhor. E uma das maiores lições que aprendemos no livro de Jó é que mais importante do que tentarmos encontrar respostas para o sofrimento em nossa vida ou na vida de alguém, é a nossa rendição a Deus. Em nome de Jesus, nós jamais enfrentaremos nem 10% do que Jó viveu. Em nome de Jesus. Só que ainda que a gente experimente 0,0001%, porque é necessário, que a gente aprenda com toda essa história que não adianta a gente ficar tentando encontrar resposta para o sofrimento. Mas, Senhor, quem pecou para que esse menino ou esse homem nascesse cego? Foram os seus pais? Nem seus pais, nem ele. Deus permitiu para que isso manifestasse a glória de Deus. Por que eu sofro em algumas áreas da minha vida? Por que você sofre em algumas áreas da sua vida? Não nos importa. O que Deus espera em meio a sofrimento é a nossa rendição. Eu não preciso saber o motivo. Eu só preciso compreender para me posicionar corretamente. E aí, mais um nível aí de maturidade que a gente alcança é que quando não existem palavras a serem ditas, o silêncio traduz o nosso quinto nível de maturidade. O silêncio de um sábio constrói mais do que 1000 palavras ditas por um tolo. Aqueles amigos passaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Eles podiam ter levantado e ido embora depois de 7 dias e de 7 noites. Mas no afã de querer encontrar respostas, a gente percorre capítulos e mais capítulos deles falando e no final ficando sem palavras.
Provérbios 17, 28 diz: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. E é por isso que nessa noite, o Senhor está nos revelando o caminho da maturidade. Nada produz mais crescimento na minha e na sua vida do que a aprovação. A aprovação antecede a promoção quando há aprovação. As provações da nossa vida, elas nos preparam para promoções em Deus, desde que a gente seja aprovado. E às vezes, a gente não está nem andando em linha reta linear. A gente está andando em círculo, porque a gente não para de ser reprovado nas provações da nossa vida. Só que mais do que andar linearmente, Deus quer que a gente suba uma escada, avance em níveis. O pedido de Deus a nós, e eu encerro aqui, está ali em Romanos 12, 2. É para que nós não nos conformemos com os padrões dessa terra, mas que deixemos que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Agora presta atenção aqui. Deus quer que a gente não se conforme com o padrão da terra, mas que nos deixemos ser transformados por Deus pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa vontade de Deus em nosso corpo, a agradável vontade de Deus em nossa alma e a perfeita vontade de Deus em nosso espírito. Esse é o desejo de Deus. Espírito, alma e corpo. Boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Viver é amadurecer, e a rendição a Deus em humildade é o mais alto nível de maturidade que podemos alcançar no Senhor. E se você deseja avançar, se você deseja andar para frente e para o alto, coloque-se de pé aí no seu lugar para a gente orar. Ninguém pode amadurecer por si próprio. Quando a gente caminha numa condição de independência, a gente acaba ensoberbecendo. Porque sem o Espírito Santo, quando a gente dá um passo à frente, a tendência é subir o orgulho no nosso coração. Mas com o Espírito Santo, a gente dá um passo para frente e sobe um degrau. Só que no reino, a gente sobe quando a gente faz o quê? Desce. No reino, a gente cresce quando a gente faz o quê? Se diminui. No reino, a gente é exaltado quando a gente se humilha. No reino maior, os discípulos que estão aqui, todos ouviram isso muito ontem. No reino, o maior é o que? Essa é a dinâmica de Deus. E é por isso que Jó, que tinha tudo, precisou passar a ter nada, para poder receber uma revelação integral de que Deus não era apenas alguém a ser ouvido, mas era alguém para ser visto. Porque como o pastor disse no início, provai e vede que o Senhor é bom. Feche os teus olhos. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença nessa noite. Nos rendemos, Senhor, a Sua palavra que é verdadeira, que é uma palavra viva e eficaz. Nós nos rendemos, Senhor, porque reconhecemos que a palavra do Senhor penetra até o ponto de dividir as nossas juntas e medulas. A sua alma discerne
A sua palavra, Senhor, discerne o que faz parte da nossa alma e o que faz parte do nosso espírito. E sobre cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão ouvindo essa mensagem de maneira online, nós queremos, Senhor, liberar, Pai, essa unção para que nós cresçamos em maturidade diante da presença do Senhor. O Senhor não tem problema com os nossos erros. O Senhor tem problema com as nossas justificativas. O Senhor não tem problema, Pai, com a nossa imaturidade. O Senhor tem problema com a nossa paralisia. Mas nessa noite nós avançamos no Senhor, não apenas adiante, mas também subindo os níveis nas provações que o Senhor libera sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua poderosa presença. Reconhecemos que nada somos diante da Tua soberania. Nos arrependemos, Senhor, no pó e na cinza por todas as vezes que questionamos ao Senhor e declaramos diante da Tua presença como Jó: não temos respostas diante de Ti, Senhor. A única coisa que nós podemos reconhecer é que na imaturidade nós Te conhecemos de ouvir falar, mas na maturidade os nossos olhos podem Te contemplar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a nossa maior graduação não tem a ver com o dobro. A nossa maior graduação tem a ver com a profundidade e o nível de relacionamento com a Tua presença. E nós Te louvamos, Senhor, porque seja qual for os motivos, sejam qual forem os motivos, nós estamos aqui não por causa de respostas do Senhor para nós, mas por causa da nossa resposta diante do Senhor. E nós declaramos que estamos rendidos diante da Tua presença. Nós Te adoramos, Senhor, e reconhecemos o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E o Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou Sua casa, Sua morada, eu sou Seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Sua